Olá, Olá, Patrícia. tudo bem? Tudo bem? Vamos ajeitar aqui. Minha gente. Tudo bom? Tudo bem, e com você? Tudo bem. Quando a live é boa, tem parte 2. Que delícia. Vamos dar um tempinho aqui para o pessoal entrando. Vou arrumar meu volume, tá baixo. Aí, agora sim, não estava te ouvindo bem. Então tá bom. Bom, a gente vai tentar nessa live, né? A aposta aqui é a gente dar um passo a mais, né? Partindo de Freud para Lacan. Então, é uma parte 2, mas na verdade é um passo a mais também, né? Aham. Essa é o nosso convite, a nossa aposta aqui, para pensar o feminino em Lacan. O pessoal está entrando aqui. Ai, tô vendo um monte de gente querida, conhecida, que Pois delícia. é, você está ficando Boa famosa, noite, Rinalda. muito queridos. Boa noite, sejam bem-vindos. É um assunto tão bom para discutir na Uhum, companhia de amigos. isso aí. Bom, eu vou, para situar aqui a nossa conversa, enquanto as pessoas estão entrando, fazer uma pequena abertura antes de apresentar a Rinalda, e aí a gente começa. Na medida do possível, a gente vai tentar responder as questões, então, caso vocês queiram fazer alguma pergunta aí durante a live, a gente vai tentar respondê-las por aqui, se possível. Então, vamos lá. Quais os efeitos da linguagem e da cultura no corpo feminino? Se partirmos do ponto de que o feminino é algo que não se escreve, como pensar os dois princípios da teoria psicanalítica de orientação lacaniana, que norteiam a questão do sexo? A mulher não existe e não há relação sexual. Freud, em suas investigações sobre os enigmas do feminino, se propôs a escutar o sofrimento das mulheres de Viena. Já Lacan produziu desdobramentos sobre o gozo feminino, onde a condição feminina é em diferentes modos. Avançando um pouco mais, será que o percurso de uma análise vai se encaminhar para que o sujeito tenha de suportar algo do feminino em si mesmo? Bom, para a nossa conversa aqui de hoje, nós recebemos, assim, com muito prazer, a Rinalda Oliveira Duarte, que é psicanalista, psicóloga, mestre em psicologia clínica pela PUC de São Paulo, especialista em teoria, técnica e estratégias especiais em psicanálise pela USP. A Rinalda atua em consultório particular, em clínica, supervisão em grupos de estudos, é autora de vários artigos e também agora palestrante. Bem-vinda, Rinalda. A palavra é com você. Obrigada, Patrícia. Quero agradecer por mais esse convite. Ainda mais esse, né? Que a gente está se endereçando para o Seminário 20. E quero Então vamos lá. agradecer o convite nesse assunto, né, Patrícia? Que é um Uhum, assunto muito caro para mim, né? Na medida que eu fiquei às voltas com essa questão da histeria, da mulher e do feminino. Então, uhum, continuar pensando, a cada convite teu, eu sinto que eu dou mais uma volta. Esse assunto, ele não é um assunto que está fechado, né? Como uhum, justamente é próprio do feminino, essa abertura. sim. Né? Então, é muito interessante porque eu vejo que cada vez que eu apresento, também vem com novidades para mim que estou pensando e com as perguntas, com tudo que se move. Quero agradecer muito quem participou da outra live, quem está aqui, né? Pessoas que eu não conheço, que estão aqui prestigiando, outras pessoas que eu conheço, que delícia. E queria também fazer uma marcação, né? Esse trabalho ele é a partir de um momento que a gente está vivendo mundial e aqui no Brasil, né? Que a gente descobre esse trabalho possível online a partir da pandemia, né? E a pandemia é Sim. uma coisa triste, né, que acomete a todos de maneira muito distinta, né, Uhum, psiquicamente,
habilidade de cada um é diferente, então também é um momento muito difícil, né? Que bom que a gente pode estar fazendo esse trabalho. Parabéns pelo Diálogos, que está aí Obrigada. promovendo, acho que um movimento tão importante de reflexão nesse momento tão difícil. E Uhum. feminino me parece muito importante. Fiquei pensando, né, que se a gente não põe o feminino em Lacan, quase que a gente pode pensar que a gente ia falar de uma coisa cor-de-rosa, de uma coisa do território, Cai, né? talvez caísse no estereótipo, né? Agora, acho que na medida que a gente endereça, né, em Lacan, a gente diz, bom, tem uma questão aí muito interessante. Uhum. E eu acho que é muito importante falar do feminino, da mulher e da histeria, na medida que interroga tanto, né? Provoca objeto de desejo, de medo, de exclusão, de violência, de feminicídio, né? Por que que a mulher provoca e entra nesse lugar, né, tão complicado na nossa sociedade, né? Um lugar muito... Uhum. E a pandemia, muitas vezes a mulher tem que ficar confinada com o seu agressor. A agressão na pandemia piorou, né? Então, acho que poder falar do feminino também é um ato político, né? Tem uma questão Sim. com o nosso corpo, né? Tá no corpo, a gente vai até pensar que o feminino está no corpo enquanto, né, a questão da mulher, mas a gente vai pensar o feminino também de desdobramentos em ambos os sexos. Então, é muito interessante poder falar disso, porque as questões que a gente tem que desconstruir com o feminino, esse lugar que o patriarcado deu para a mulher, é um lugar que é muito lento a desconstrução, é muito morosa Uhum. e as consequências são muito drásticas, né, socialmente. É um processo E histórico mesmo, né? o Não só processo cultural, mas histórico, né? histórico que tem efeitos psíquicos, né? E é Uhum. uma desconstrução muito lenta. Então, acho que o que a gente faz aqui é um efeito político e é um efeito também para pensar a clínica. Então, é muito importante. Eu Uhum. queria situar um pouco, né, o que, que eu pensei para a gente. Na medida que é um Tá. trabalho, uma segunda parte, né, é uma segunda parte, vamos retomar a primeira das mulheres de Freud. Então, uma vez que a gente fez todo um trabalho para pensar a histeria, como é que Freud foi recolhendo, através do feminino, das mulheres que ele ouviu, conceitos fundamentais para pensar a psicanálise, e aí a gente formulou de uma maneira muito interessante na outra live, uma pergunta que o Freud fez no final da vida para Marie Bonaparte, né? O que quer uma mulher? Então, a gente retomar essa pergunta hoje, queria começar dela, lembrando que a primeira parte a gente fez um trabalho minucioso por 6 casos, né? E Uhum. está gravado, se alguém quiser assistir para poder entender de que lugar a gente vai falar hoje. Então, essa é uma pergunta que a gente situou na outra live, que ela é uma pergunta política também, né? Na medida que a mulher quer ter direito, que a mulher quer desejar, né? Que a mulher quer um lugar. Mas Lacan, ele recolhe a questão do que é uma mulher para um lugar do desejo também, que é muito interessante. Uhum. É um pouco esse fio que a gente vai caminhar com Lacan. Pensando que para Lacan e para a psicanálise, desejo, né, no âmbito da clínica, então eu diria que no âmbito social e político, a mulher quer ter direitos assegurados. Na Uhum. estratégia do pênis, Freud já recolocou o pênis como falo, vamos Uhum. colocar isso, é bem importante, mas que a inveja do pênis é a inveja dos direitos, que nós ainda temos uma luta para fazer, né? E nesse sentido, Uhum. é mesmo. E se tratando de Lacan, pensar o que a mulher quer, né? O que quer uma mulher, né? Eu acho que Lacan ele vai pensar uma questão muito interessante na histeria. E depois a gente encaminha isso para o feminino. Tem algo que desejo para a psicanálise é desejo do outro.
E isso é muito importante. Desejo não tem um objeto definido, né? Desejo de desejo. E aí eu vou pensar a histeria para Lacan, que eu acho que é muito interessante para a gente poder entender a importância do que ele vai formular lá na frente, né? Lá em 74, no Seminário 20, a questão das fórmulas da sexuação, a mulher não existe. Eu acho que tem um caminhozinho importante de fazer. Ele recupera, no caso Dora, que foi onde a gente parou na outra live, que Freud faz um trabalho importante, mas eu digo nesse caso, vou situar esse caso rapidamente. Então, o caso Dora é uma adolescente que Freud chama de petit hystérie. Ela tem sintomas físicos, né? Uma fadiga, tosse, mas o que faz ela chegar em Freud é uma carta que ela deixa para o pai dizendo que ela quer se matar se ele não abandonasse os K, que é senhor e senhora K, amigos da família. O senhor K, ele corteja Dora. E o pai de Dora tem um caso com a senhora K. E Freud, ao cuidar desse caso, Freud faz uma interpretação, desconsiderando muito a mãe de Dora no caso. Na época ele a chama de que ela tem uma psicose de limpeza. É a única referência à mãe, desconsidera toda a amizade importantíssima que Dora tinha com a senhora K e diz: toda a questão de Dora é o amor que ela tem pelo pai e o endereçamento, né, por uma questão de deslizamento para o senhor K. E tem um momento desse caso, que é um momento importantíssimo, onde Lacan vai fazer a reflexão que eu quero trazer aqui, que Dora está caminhando às margens do lago com o senhor K, e o senhor K diz a Dora: a minha mulher não é nada para mim. Nesse momento, Dora dá uma bofetada no senhor K e mobiliza toda uma situação, não querendo mais ficar com o senhor K, nem com a senhora K e o pai, nessa casa de férias que eles passavam, tenta se matar se o pai não deixar, se não deixasse de vê-los. E aí é muito interessante que Freud insiste que ela gostava do senhor K. E tem um momento que Dora desiste de explicar isso para o Freud e só encerra o caso e diz: vou embora. Era ano novo. E Freud disse assim: ela foi vingativa. Né? Mas ele não se conformou muito. Ele ficou às voltas, pensou, e no pós-fácil ele escreve nada menos que isso. Que ele se dá conta que tem uma monção homossexual na questão desse amor de Dora, a senhora K. E aí eu infiro que Dora não só ajudou Freud a construir conceitos da transferência, mas também sobre o complexo edípico, introduzindo a mulher, né? Futuramente, Freud vai formular uma moção bissexual para ambos os sexos de saída no complexo. Isso não é pouca coisa. E Lacan diz, desse caso, ele diz: aquela bofetada que Dora deu no senhor K, para Lacan, olha que leitura interessante, ele está formulando a histeria. Ele diz: no momento que o senhor K diz, minha mulher não é nada para mim, Dora estava apoiada na identificação com aquela mulher. Quando ele diz aquela mulher não é nada para mim, alguma coisa rompe para Dora. Né? Tem algo que ela cai como sujeito. Ela estava toda sustentada naquela identificação. Lacan diz: Dora olhava a senhora K tentando responder o que é uma mulher. Então, Lacan formula: na histeria, na histeria se olha para outra mulher na pergunta do que é ser uma mulher. É preciosíssimo. Né? Uma mulher não sabe o que é ser uma mulher e pergunta o que é ser uma mulher, achando que a outra sabe. Né? Porque tem algo na histeria que está muito alienado ao que ela acha que o outro espera que ela deva ser. Né? Muito alienada ao desejo do outro. E ela acha que a outra tem essa resposta que ela não tem. Então, isso é muito interessante. A contribuição
que o Lacan dá para a clínica é muito interessante, porque ele diz, diferente de Freud, que coloca a histeria para Freud, eu acho, eu vou colocar entre aspas, né? Está no território da patologia, né? Tem uma doença ali que precisa ser cuidada e deixar de ser, né? Daquela maneira. Lacan diz, não, a histeria é um modo de funcionamento, é um jeito de desejar. Né? A histeria funciona, né, pelo funcionamento da insatisfação, né? É desejo de desejo. O que é que eu sou para o outro? É desejo de desejo. O que é que eu sou para o outro? Só que quando o outro reafirma, o desejo já brota de novo, né? Uma reafirmação que processa. Aqui é muito interessante, porque ela está muito, nesse sentido, alienada ao que o outro espera dela. Então, todo um trabalho muito importante, porque isso também gera muito sofrimento, é poder promover essa desalienação, né? Quer dizer, só que eu sou para o outro, mas um caminho menos alienado. Né? E acho que é importante, então, dar um passo atrás, pensando que o Édipo, né, ele é muito interessante, ele é muito fundamental, né? Tem uma questão do Édipo que é a subjetivação de todos nós. E nesse sentido, Lacan e Freud entendem que o Édipo, a entrada do Édipo é igual para meninos e meninas. A saída que é diferente. Assim como Freud coloca uma saída diferente para a menina, Lacan também. Lacan diz, a menina tem que dar uma volta a mais. Né? Agora, é muito interessante a maneira com que o Lacan coloca o complexo edípico. Eu acho que ele recolhe em Freud a questão do falo, né? Que Freud já não estava mais tratando a questão com viu ou não viu o pênis, tem ou não tem o pênis. Ele recolhe o falo, mas ele faz uma coisa que eu acho que é muito interessante colocar dessa maneira. Meninos e meninas... Deixa eu fazer uma perguntinha. Você diria que a histeria foi fundamental para pensar a teoria psicanalítica, para pensar clínicas, estruturas? Eu acho que sim. E aqui, a questão do Édipo é justamente isso, né? Quer dizer, você sai do complexo edípico, né? Com essa questão da significação, a questão do falo, ele passa pelo complexo edípico. E isso vai determinar estruturas. Né? Quer dizer, a maneira com que eu lido com a falta do outro é determinante para onde eu vou me inscrever. Se eu vou me inscrever na neurose, se eu vou me inscrever na psicose, se eu vou me inscrever na perversão. A tua pergunta veio na hora certa. Né? Tem uma coisa dessa inscrição, claro que é uma inscrição inconsciente, né? Mas como eu vou lidar com a falta dessa incompletude, né? Então, falando de um jeito muito dinâmico, o bebê quer ser tudo para essa mãe. A princípio, né, era carne. E achava que essa mãe era dele, que ele era dessa mãe, os dois eram uma coisa só, e de repente essa mãe tem um hiato entre ele e a mãe. Né? Cadê essa mãe? Agora, como cada um vai subjetivar essa falta, né? Quer dizer, uns vão recalcar essa falta. A gente está no território da neurose, fora cluir essa falta. O que eu chamo de falta? Esse desencontro. Né? Esse momento que a minha mãe não veio, né? Isso que não é tudo do que eu quero. E quando eu digo mãe, eu não estou dizendo mulher. É função de mãe, função materna. E quando essa mãe, ela pode ser interditada pelo nome, ela vai ser interditada porque a gente chama desse barramento, né, nome do pai, mas que não necessariamente é a figura do pai. Pode ser o trabalho, outras coisas. Né? A gente vai falando na análise em posições, isso que é muito rico, né? E como cada um escreve. Então, quer dizer, tem algo que a gente, ao passar pelo complexo de Édipo, quer dizer, como eu lido com essa falta a ser, eu não sou tudo para o outro, né? Disso, a significação, né, diz da falta, eu falo. Falo não é a completude, né? É a marca da falta. Né? O que é que eu preciso ser para ter aquilo tudo que eu gostaria de ter, eu quero ter o amor do outro. O que é que eu preciso ser para o outro? Isso é uma questão do neurótico. Sim. E isso também é muito alienante, né?
Então, essa questão do falo, o capitalismo trabalha maravilhosamente com isso. Porque o Sim. capitalismo ele vende a ilusão de que a gente vai dar conta da completude. Né? Isso é um problema para a mulher, muitas vezes, com o envelhecimento, né? Com a questão da solidão, com uma série de coisas, como se tivesse que ter um monte de coisa para garantir que se é. Né? Eu gosto muito de lembrar daquele filme do Shrek, quando o rei, que é muito pequenininho, chega diante do reino, tá ele e o Shrek, que é grande. Ele olha a torre do reino dele, a torre é enorme, né? E ele é muito pequeno, mas a torre do reino dele é enorme. Eu acho que isso é a maior simbolização fálica, né? Quer dizer, Aham. aquilo que eu não tenho, eu vou colocando nessas, né, na Uhum. tentativa dessa completude. Né? E eu acho que o capitalismo ele faz, ele capta isso e não cessa, né? Quer dizer, a Uhum. falta, ela, ela é uma condição, né? Então, Uhum. vai vir o iPhone 5, vai vir o 6, vai vir o 7, fica tranquilo, você não vai conseguir dar conta, né? Aham. E acho que é isso para a mulher também, né? Ah, é o Botox. Ah, é isso. Ah, é aquilo. Se a mulher fosse alienando a isso, eu acho que nesse sentido a gente tem na própria história, né? Marie Bonaparte foi uma mulher que fez inúmeras plásticas. A gente está falando, veja só, Marie Bonaparte, imagine hoje em dia, né? Que tem Sim. um acesso. Né? Então, eu acho que isso é muito importante. Porque quando a gente fala em falo, a gente não está falando em pênis, a gente está falando em completude. E essa incompletude, ela está posta de saída para homens e mulheres. Uhum. Aí, eu acho que tem uma coisa que é muito interessante, a Colette Soler, ela fala, né, que os signos que a cultura oferece para a mulher, eles são muito fálicos, né? Então, é a potência no trabalho, é a grana, é isso, é aquilo, que dá todo um lugar, que não deixa de ser muito importante, mas não dá um lugar de uma identidade feminina, né? Quer dizer, porque a questão fálica está do lado masculino. Né? Então, vamos pensar agora com as contribuições que o Lacan foi dando, até para a gente ir encaminhando a questão para o feminino, né? Então, assim, a Uhum. histeria, ela é muito interessante, porque ela provoca, ela pergunta, ela insiste, mas ela também, ela nada sutura, né? Ela quer, ela quer, ela quer. Eu diria que a histeria, ela está nas fórmulas da sexuação, ela está do lado do homem. Olha que Uhum. interessante. Então, Lacan, ele vai formular algo muito importante. Ele vai fazer as fórmulas da sexuação, que é um lado masculino e um lado feminino, né? Então, do lado masculino está o homem, está o gozo fálico e está o falo. Do lado feminino está a mulher, tá? O gozo outro, né? Que é um gozo, acho que aqui a gente já começa a entrar num território muito importante. Ele não é esse gozo fálico que tem que tem a medida, né? Que tem o significante, né? A gente já está falando um gozo incor, sem medida, desmedido, né? Ele é de outra natureza. E o objeto A, né? Que é a causa. Então, Uhum. muitas vezes, isso que é muito importante. Quando Lacan ele fala desses dois lados, muitas vezes remetem-se a isso como olha, um binarismo, macho e fêmea. Mas é Uhum. Sim. importante que isso é muito além, porque uma mulher pode estar situada no lado macho. Isso é muito importante. As fórmulas da Uhum. sexuação, elas não estão amparadas no corpo biológico. A maneira com que a psicanálise lê, nada está dado. Eu nasci mulher, não garante que eu vá gostar de homem ou que eu vá querer ser uma mulher. Uhum. E mesma coisa para o corpo masculino. Então, quando o Lacan fala isso, ele está dizendo tem um modo de gozo e Sim. fálico
que está do lado homem e tem um modo de gozo outro que está do lado feminino. Mas um homem pode estar situado do lado feminino. Sim. Isso é muito interessante. O que muda radicalmente tudo. Quer dizer, a questão do gênero, a questão do sexo biológico, a questão da escolha do desejo. Quer dizer, uma coisa não fica atrelada à outra. Né? Isso é muito radical, isso é muito interessante. E aí a gente pode voltar para Freud, 1933, né, sobre a feminilidade, e ele escreve lá, né, dizendo que a mulher terá que fazer algo com a sua condição, com a sua castração. Né? E isso ele coloca de uma maneira muito interessante, quer dizer, ele diz de algo que vai ter que ser construído. Ele está dizendo ali que não tem uma mulher que é mulher, que uma mulher se constrói. Quer dizer, fazer algo com esse corpo, fazer algo com essa incompletude, né? Fazer essa mulher advir. Freud fala isso. Simone Beauvoir, 1909, ela diz: ninguém nasce mulher, torna-se mulher. E Lacan, 1974, diz: a mulher, a letra maiúscula, a mulher é tão importante quanto essas duas outras entradas a respeito da construção da mulher. Porque a mulher não existe a grande coisa, a grande resposta, a grande certeza do que é ser uma mulher. Né? Existe, né, uma a uma. E isso é muito precioso, que eu acho que Lacan traz. Lacan não está destinando as mulheres à inexistência. Não se trata disso. Eu acho que é um aforismo tão impactante, importante, como tudo dele, sempre muito provocativo para fazer pensar. Né? Ele vai dizer, e aí que eu vou dizer um pouco de uma posição, de um recorte meu. Né? Porque também tem, claro, me ancorando em Lacan, né, tem uma coisa que eu acho que é muito interessante pensar, que a mulher não existe, mas ela pode ser nomeada. Né? Então, acho que isso é uma questão importante. Ela pode ser construída, né, uma a uma. E como é que eu acho que isso é um caminho possível para isso? Pela via do semblant. Né? Porque pela via fálica, que é a via da histeria, e eu acho que a histeria é importantíssima, incrível, fundou a psicanálise, tem coisas muito interessantes para a gente pensar, mas tem algo na histérica que ela também demanda e ela é tragada pela própria pergunta que faz, né? Pela própria alienação. Mas, na medida que a mulher pode se servir do semblant, ela pode, nesse lugar, que é um furo, né? E que é um furo daquilo que não cessa de tentar se inscrever, né? Tem algo que não se inscreve, né? Ela pode se servir de um véu, ela pode criar algo. Né? Então, aí que é muito interessante. Uma mulher se cria, uma mulher se inventa, uma a uma. E isso é muito bonito. O que é ser uma mulher para mim? O que é ser uma mulher para você? O que é ser uma mulher para ela? E aí que eu acho que é uma posição absolutamente interessante, porque é uma posição desalienada, né? Naquilo que vai passar por algo daquilo que eu entendo que é importante, né? Tem uma criação, tem uma subjetivação. Ele fala, né, em 75, o Semblant funda uma existência, ele criando uma realidade, né, onde não havia. Né? Quer dizer, tem algo que ele diz também de uma importância para fazer um barramento também para esse gozo, que pode ser também muito devastador. Né? Então, também pode ser um anteparo para o gozo.
né? Então, acho que é muito interessante pensar nesse recurso, né? Nessa invenção. Né? Isso eu acho muito bonito, pensar que uma mulher se inventa. Uhum. E aí, pensando, né, nessa questão, eu acho que a gente pode também ir para o território da letra, né? A letra, ela é litoral. Então, muitas Sim. vezes, a escrita, ela pode também barrar esse gozo, né? Quer dizer, através daquilo que pode, através da letra, ele fala de um jeito muito bonito, né? Drenar esse gozo, né? Fazer uma amarração. Porque tem algo disso que também é muito devastador, mas isso também é muito criador. Então, esse lado masculino e esse lado feminino, eles têm posições diferentes. Esse não tem a completude, mas o masculino, mas ele quer essa completude, né? Ele vai buscar essa completude. E o lado feminino tem algo que não cessa de tentar se inscrever. Então, acho que tem uma coisa aqui, né, que é muito interessante, que aí eu gosto de pensar nisso, que o furo. Né? Tem algo de uma verdade que não se esgota. Né? E, nesse sentido, a histérica, ela desvela o semblante, ela desvela o mestre, mas ela não consegue parar de interrogar. Uhum. A posição do feminino, eu acho que é uma posição, se a gente pensar nos giros, né? Na próxima volta, no próximo discursivo do seminário 17, né? É o lugar do analista. Né? Então, tem alguma coisa ali, assim, poder lidar com o furo, poder lidar com o semblante, poder lidar com essa incompletude, quer dizer, tem algo nisso que é muito apaziguador. Uhum. Né? Quer dizer, poder lidar com a minha falta a ser, né? Poder dar um lugar para a minha inconsistência, não precisar dar conta de tudo, saber tudo, ser tão fálico. Isso também é muito interessante. Então, tem uma porção no feminino que ela é muito importante para todos nós. É libertador, né? É libertador, quer dizer, eu acho que é um caminho de análise. A gente poder se Uhum. endereçar para esse lugar, homens e mulheres menos fálicos, lidando mais com a incompletude, né? É um lugar muito libertador. Né? Deixa eu te fazer uma perguntinha. Em que medida você acha que é possível falar em sexualidade feminina? Existe algo que seja específico da mulher? O que você pensa sobre isso? Eu acho que sim, Patrícia, tem algo que é específico da mulher, porque eu acho que é aí que a gente volta, se tratando de Lacan, tomando cuidado de dizer dessa posição, né? Porque Uhum. podem existir mulheres que tenham tanto medo desse gozo pulverizado, desse gozo que não está localizado no órgão, né? Desse gozo Uhum. outro, desse gozo que leva para uma coisa até fora, né, de si, tem quase uma Uhum. despersonalização que pode até desenvolver uma frigidez. Tem algo de muito assustador nesse sentido, né? Mas eu acho que a mulher, a medida da mulher, né, sendo a medida do buraco, né, ela é infinita. Então, eu acho que é uma sexualidade outra, eu acho que é uma sensibilidade. E a gente tem pensado muito, eu tenho feito muito grupos para pensar essa questão da mulher, a gente tem falado, mas precisa ainda falar de falo, né? A gente tem pensado muito assim, mas isso não é muito masculino? Será que vai ter um dia que a gente vai poder usar outros operadores, né?
qual é o machismo disso tudo? Por que que eu estou fazendo essa volta? Porque a gente tem pensado no mundo, se o mundo pudesse ficar um pouco mais feminino, entende? O mundo ia ser mais sensível, né? Nessa medida que eu acho que tem uma sensibilidade diferente. Tem uma abertura, tem uma abertura para a alteridade do outro, para a diferença, né? Não tem essa coisa tão fechada. Então, eu entendo que a sexualidade ela é marcada por uma diferença grande, que passa pelo corpo todo. Vamos lá, deixa eu fazer. Qual a relação que a gente pode fazer entre o tipo clínico histérico e a feminilidade? Eu gosto muito dessa tua pergunta, Patrícia, porque eu acho que ela é uma pergunta que ajuda a gente a pensar isso tudo num processo, né? Quer dizer, eu acho que a histérica, a histeria, ela abre um processo clínico, né? Porque ela interroga, ela sabe que ela está sofrendo, ela quer saber o que ela é para o outro. Então, eu acho que tem uma coisa, mas ela está aguerrida ao falo, ela está no lugar masculino, né? Ainda que eu achei a histérica maravilhosa. Mas ela tá. Mas tem isso, né? Tem uma coisa de querer ser tudo para o outro, qualquer coisa já abala o narcisismo, né? É uma coisa muito tudo ou nada, né? De um excesso. Né? Eu acho que essa passagem para uma posição feminina, eu acho que é a passagem para poder lidar com algo de uma outra natureza, né? De poder fazer uma invenção. E acho que a invenção tem algo que é do sujeito que entra em cena, quer dizer, o que que eu sou para o outro, eu estou colada no outro, né? O semblante, ainda que ele seja do território do simbólico, eu acho que é uma criação individual de cada um, né? E poder fazer algo com isso, né? Com essa incompletude, com esse falta ser, porque na medida, olha que coisa mais bonita, homens e mulheres amam como mulher na fórmula da sexualidade. Eu preciso estar em falta. Né? Eu acho que aqui o Jorge falou coisas tão bonitas em relação ao amor, Sim. que não é um amor narcísico, senão o outro tem que me dar porque eu quero, né? Não é aquele amor que suporta a alteridade do outro. Muitas vezes eu não consigo nem ver o outro. Quer dizer, eu acho que sempre a gente está muito norteado, os encontros estão muito norteados, por isso que Lacan fala de um jeito belíssimo que não existe relação sexual no sentido desse mundo, né? Dessa completude, porque está cada um se relacionando com as suas fantasias. Mas eu tenho essa tampa da laranja, né? Porque está cada um. Porém, eu acho que a histérica vê menos o outro e vê menos a si mesma. Então, acho que esse endereçamento, ele é um endereçamento muito caro, muito precioso. Né? E aqui eu acho que eu queria até fazer uma fala de uma coisa que eu preparei para colocar aqui, que eu acho que é bem oportuno agora, que é a Dora, né? A Dora quer saber, né, que ela é para o outro, o que é uma mulher. Então ela está sempre olhando o que o outro espera dela, e ela está sempre olhando a senhora cá. Ainda que ela vai lá desmascar esses mestres, que é o pai dela, que é o Freud, né? E tudo, mas uma posição muito alienada. Né? E aí, pensando, né, naquele trabalho bonito que a gente fez juntas no começo da pandemia sobre Clarice Lispector, o Paixão Segundo GH, eu queria trazer a GH, né? Porque eu acho que quando eu fui ler aquele trabalho para a gente fazer aquela live sobre a Clarice, eu me deparei com algo que eu achei muito precioso, que é exatamente o que tem a ver com a tua pergunta. Quer dizer,
qual é a questão da estrutura histérica e o feminino, né? Então, quer dizer, uma tá aguerrida, eu falo, quer que eu sou para o outro, e a GH, ela faz um caminho muito bonito. Então, só para situar o livro da Clarice, a GH, ela acorda separada, né? E ela diz uma separação cordial, e ela vai fazendo uma fala sobre si mesma, dizendo que ela sabe quem ela é, a coisa do eu, né? O que eu acho que eu sou, o que eu sou para o outro, o que o outro espera de mim. Então ela diz que ela é uma artista, que ela é de uma classe alta, ela olha as fotos, ela sabe o que esperavam dela, o que ela gostaria de ser. Mas ela viveu, ela estava ali numa situação de um abalo sísmico, tinha acontecido uma separação. Uhum. E ela começa a amassar os pães e vai colocando os pães, assim, dizendo, quase como dizendo, olha, um, dois, três, quatro. Nós estamos na cadeia simbólica, né? Eu sei que que eu sou para o outro. Aí ela vai se endereçando para o quarto. E lá no quarto ela tem um encontro, né? Eu acho que são aqueles encontros que a gente tem na vida com o real, que tira a gente do eixo, né? E ali foi simbolizado no encontro com a barata. E acho que ali ela viveu um momento que ela sai desse lugar, que ela sabia de si, para um Da lugar de certeza. da certeza, isso, Paty, da certeza. E ela se endereça para um lugar do risco, do não saber, quase uma desidentidade, né? Quer dizer, se a gente pode suportar, né, que a gente não sabe tudo a respeito da gente, que a gente não sabe tudo a respeito do outro, né, que tem aí algo, né, desse não saber que não cessa de se inscrever, né? E ela vai, e a Clarice, aí eu acho que a Clarice ela faz duas coisas muito incríveis. Primeiro, pela via da letra, eu acho que ela consegue drenar esse gozo feminino, que pode ser devastador. Eu acho que ela tem uma coisa maravilhosa, que ela faz isso com a própria escrita dela, e ela faz coisa dessa natureza no caso, né? No caso, olha eu colocando. Clarice, a GH no divã. Ela faz isso no... Eu vou ler uma passagemzinha, porque é muito Claro. bonito. Fala dessa desterritorialização, se a gente pode suportar, é uma entrega que e que o neurótico não faz, Não entrega. não, não deixa entregar, né? Ah, Olha que bonita, no final, então desculpe quem não leu o livro, né? Que eu vou falar numa passagem que é muito bonita. Eu retomei e falei, não pode. E tal entrega é o único ultrapassamento que não me exclui. Eu estava agora tão maior que já não me via mais, tão grande como uma paisagem ao longe. Eu era ao longe. O mundo independia de mim. Sai a questão do falo, eu sou o centro. Esta era a confiança a que eu tinha chegado. O mundo independia de mim. E não estou entendendo o que estou dizendo. Nunca, nunca mais compreenderei o que eu disser. Pois, como poderia eu dizer sem que a palavra mentisse por mim? Como poderei dizer, senão timidamente assim? A vida se-me-é. A vida se-me-é. E eu não entendo o que eu digo. Então, adoro. Adeus. é um final de análise isso. Não é? É um final de análise isso. Eu não sei, mas tá bom, eu suporto viver, né? Uhum. Estou aqui pensando num caso bonito que eu atendo, que o Covid mexeu muito com o sintoma, né? A coisa de querer compreensão da morte, né? O medo da morte, né? Que tem a ver com isso. Eu quero chegar antes, eu quero saber o que vai acontecer, né? Tem uma coisa de um terror, né? E poder suportar, né? Que
que é uma condição que a gente tem que poder se Eu colocar. acho que com essa pandemia, acho que de repente todo mundo se viu numa finitude, né? Eu posso morrer. É, Que a gente vai vivendo e a morte não faz parte, né? É é, como se não existisse, né? E eu acho que talvez, colocou todo mundo de cara mesmo com isso, né? desculpa, Paty, deu um delay, eu não te ouvi. Bom, eu falei que essa pandemia fez todo mundo pensar sobre a morte, né? É como se todo mundo, ao mesmo tempo, se deparasse com isso, né? Eu posso morrer. Exato. Existe algo aí que pode levar a todos nós a qualquer momento, né? E aí você vê o que é que o neurótico faz? Nega, né? Quer dizer, teve uma coisa. Neurótico é isso, né? Eu posso morrer, né? E a gente viu um movimento muito complicado de negação do risco Uhum, da gravidade. Né? Quer dizer, tem sim. alguma coisa aí que são os mecanismos de defesa, que é aquilo que eu não suporto, que eu não quero lidar, que eu não quero ver, eu dou um jeito, né, de De negar. subtrair, de negar. Uhum. Né? E aí cada um vai fazendo a sua maneira. Né? É o tal Então, do histórico de atleta, né? Eu sou quase atleta. eu acho que nesse sentido, exato, né? Então, acho que nesse sentido, poder pensar que uma mulher, né, se inventa, né, é poder pensar que não, eu tenho que dar conta de uma outra maneira, tem um corpo, e esse corpo, ele vive as coisas e responde às coisas realmente de uma outra maneira. Né? Tem algo nesse corpo que é outra intensidade, é outra sensibilidade. E nesse sentido, eu entendo que poder fazer algo, né? Fazer um véu para essa falta, que não é negar, mas que é criar, eu acho que é uma saída muito, muito bonita e muito singular, né? De invenção de cada mulher. Isso eu gosto muito de pensar, porque aí eu acho que vale pensar, porque também trazer Clarice, né? Porque eu acho que é um ato criativo, Uhum. Como sabe? a arte pode ter uma saída, né? O nosso amor a gente inventa, né? Então acho que Uhum. poder pensar um pouco que a gente não tem essa correspondência de gênero, sexo biológico, Uhum. Deixa eu te né? fazer mais uma pergunta. Você acha que há uma confluência discursiva que aproxima o analista da mulher? Acho, acho. Pela própria posição do discurso, né? Então, pensando de novo, quando a gente está falando a mulher, a gente está falando das fórmulas da sexuação, seminário, né? Então a gente está falando desse lado, dessa posição. E se a gente pensar, né, que lá no 17 ele já estava apontando, né, vamos pensar, que o lugar do analista, no lugar do agente, no discurso, Uhum. né, ali está o A, ali está o furo. O agente, ele faz um produto, né? Quer dizer, na medida que você tem uma posição desse agente, você também tem um tipo de produção. E você produz um sujeito que possa lidar com a sua divisão, com a sua castração. Porque na Uhum. medida que eu posso lidar com a minha falta C, eu posso desejar. Uhum. Né? E poder desejar, né, é também muito libertador. Porque todos os sintomas são um jeito de evitar isso, né? Quer dizer, tem algo também Uhum. né, de poder inibir, porque desejar é correr risco, né? Lacan fala uma coisa tão Uhum. bonita, no caminho do desejo, no risco do desejo, né? Então também tem que ter essa entrega, porque a gente não sabe o Uhum. que vai ter, a gente não sabe se vai dar certo. É sempre Sim. uma aposta, né? Uhum. Então eu aproximo sim o lugar do analista na medida também de causa de desejo, entende? Uhum. Causa, né? E E não.
Porque se a gente, desculpa, Patrícia, mas só para que me deu esse Não, não, feedback, claro. porque se tiver o agente, o mestre, né, não vai produzir o sujeito dividido. Uhum, O mestre não produz sujeito dividido. uhum. E até que ponto a posição do sujeito no final de análise pode ser articulada à feminilidade? O que o Lacan quer dizer quando ele fala de efeito feminizante? Para a gente Ah, tentar esclarecer um pouquinho aí para quem está nos ouvindo. o efeito feminilizante, né, é poder lidar com a falta ser, né? Poder lidar com essa condição. E acho que também tem algo de criativo, de disruptivo. Né? Então, acho que tem nesse lugar, eu gosto muito de pensar o furo como aquilo que move. Né? Então, também, esse lugar do falo é a tentativa da completude, né? É a tentativa de dar conta, né? Do que eu sou para o outro. Né? E esse efeito feminilizante é poder lidar com um furo, com um buraco, né? Com o desencontro. Uhum. Né? O outro não vai dar conta de mim. Né? E eu vou ter que lidar com as minhas incompletudes também. Então, acho que o efeito feminilizante eu consigo pensar nesse sentido, né? De poder lidar com a falta a ser, né? Com essa possibilidade de pulverizar também, né? Dessa outra relação com, Uhum. com a incompletude, com o outro, com o não há relação sexual. A gente deve estar aqui no finalzinho, vou habilitar os comentários aqui novamente, para ver se alguém tem alguma questão para fazer, que a gente tem uns minutinhos finais aqui para conversar. Enquanto não surge nada aí, você trouxe várias vezes a questão do desejo, né? Como é que a gente pode falar do desejo para o neurótico obsessivo e para o histérico? Eu acho que é muito interessante pensar essa questão do desejo, né? Porque Lacan ele vai fazer uma formulação importante. E isso é importante para quê? Por que é importante a gente saber disso? Porque tem uma questão da clínica posta, né? Quer dizer, Uhum, a medida que eu estou atendendo uma posição histérica, é uma maneira que esse desejo vai se apresentar. Na medida que eu estou sim. atendendo posição obsessiva, é outra coisa. Então, o desejo ele é importante de ser ouvido nesse sentido. Né? A histeria, ela tem uma coisa de um desejo insatisfeito. Então, demanda é demanda de amor. Eu tô falando de demanda, mas eu quero falar de desejo. Porque no seminário 9, Lacan vai fazer uma coisa muito bonita. Ele vai começar a falar que as voltas do toro são as voltas da demanda, que é demanda, 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 e vai Uhum, criando. Então, é demanda de amor, demanda de amor, demanda de amor, e aqui esse uhum, vazio é o desejo. O que eu desejo? Eu desejo o desejo do outro. E toda demanda é demanda de amor. Não adianta atender a demanda. A demanda, ela vai gerar outra demanda. A demanda, ela tem que ser pontuada, né? Porque é isso, o uhum, desejo da histérica, por estrutura, é um desejo insatisfeito. E do obsessivo, né? Pensando que a saída dele do Édipo é outra, né? Ele tem uma outra relação com a castração. Ele se depara com a questão, né, da falta, da uhum. incompletude, do medo da castração, e o dele é o desejo impossível. Né? Então, o desejo está sempre estruturado de uma maneira que nunca vai poder acontecer. Né? Então o que a gente precisa pensar, né, que quanto à análise, ela é fundamental, porque
ajuda o sujeito a poder respirar, a poder viver as histórias que se deseja viver. E é muito importante a gente pensar uma coisa. Desejo não é querer. Desejo não tem nada a ver com querer. Exatamente, acho que você tocou num ponto fundamental. É porque eu estou desejando tal coisa. Não, para a análise, não se trata disso. Né? Então, o buraco é mais embaixo. Nenhum objeto, porque é como a pulsão, só contorna, só contorna. Né? Não tem satisfação ali, não é disso que se trata. Né? Isso é muito importante. Até para a gente, é bonito isso, né? Isso é fundamental na clínica, no lugar de analista, né? A gente pensar que não é rechaçar uma demanda também, de forma. Né? Acho que você precisa acolher a demanda e pôr para pensar a posição. Né? E muitas vezes é importante não acolher, e muitas vezes é importante até não acolher a demanda, mas o que eu quero dizer é que não é tão simples assim. Né? É no caso a caso. Mas até para a gente pensar muitas vezes, né, que nas coisas mesmas que a gente pode estar. Como a gente pode estar se movendo no mundo, né? Olha, tem 3, 4 perguntas aqui. Infelizmente, a gente não vai conseguir responder todas. Eu vou escolher uma aqui que precisaria de uma outra live para responder. Mas acho interessante o que a pessoa traz. O que é o gozo para a psicanálise? Eu acho que é muito bom a gente já começar a agendar a terceira parte. A outra é que relação você faria do semblante com a masculinidade? Talvez seja um pouquinho mais simples de responder. Para a gente fechar, gostaria de comentar essas duas? Ou uma das duas? Porque a gente deve ter aí uns 5 minutinhos. Vamos pegar o gozo, porque eu acho que assim, eu não tenho a pretensão aqui de dar conta, né? Uma conversa que a gente teve, né? Quer dizer, o feminino é uma coisa tão importante para Lacan, né? Ele começa a se dedicar e vai se dedicando, né? Um território que merece muito respeito, muito estudo, muita delicadeza para tratar dos conceitos. Então a gente falou que a gente ia tangenciar, mas eu quero tangenciar também. Né? Porque eu acho a gente lida com a falta, né? É importante isso. Então eu acho que assim, vamos tangenciar o gozo. Eu acho que tem algo no sujeito, né? Eu acho que a verdade do sujeito está no gozo. Tem algo daquilo que o sujeito é na essência dele, né? Que aparece. Então eu acho que é no gozo que a gente acessa algo muito da posição inconsciente do sujeito no mundo, como ele se situou na partilha dos sexos, como ele se situa na relação com o outro. O gozo, né, é a tentativa, né, desse um. Né? E como cada um vai tentar fazer isso, é muito singular, né? E tem algo da pulsão. Então, eu acho que tem uma coisa no gozo que a gente precisa ir entendendo com muita delicadeza e que é muito da clínica e que é muito importante.